Deveria ter percebido que algo estava terrivelmente errado no momento em que ouvi a voz abafada de Clara através da porta. Aquele dia começou como um típico sábado de manhã. Eu estava na cozinha, desfrutando de um raro momento de calma antes que o resto da casa despertasse. O único som era o tilintar de cerâmica na bancada enquanto preparava meu chá matinal, até que os sussurros urgentes de Clara romperam a tranquilidade. A princípio, pensei que ela estivesse ao telefone com uma amiga, falando baixo para não acordar Ita. Mas ao parar para escutar, o tom conspiratório e severo me deixou em alerta. Não havia calor ou risadas em suas palavras cortantes, apenas uma intensidade forçada que me fez arrepiar. Tem que ser resolvido logo antes que ele desconfie, ela sibilava, suas consoantes afiadas como agulhas de gelo. Apenas se certifique de estar pronta para agir quando eu der o sinal. Meu coração acelerou ao captar a implicação de suas palavras, que caíram como pedra no fundo do meu estômago. Clara estava tramando algo enganoso e voltado para prejudicar meu Ethan, disso eu não tinha dúvidas. Naquele instante, tudo o que eu pensava saber sobre minha nora desmoronou. Sumiram os sorrisos inocentes, os abraços carinhosos que ela costumava dar em meu único filho sempre que eu visitava. Uma breve conversa, inadvertidamente ouvida, e a mulher em quem eu confiava a felicidade da minha família de repente se transformou em uma víbora pronta para atacar nosso coração. Quanto tempo esse engano malicioso estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? Que novos horrores ela estava planejando contra meu amado filho, seu próprio marido? Meus pensamentos frenéticos giravam como um ciclone, enquanto fúria e incredulidade se casavam dentro de mim. Eu queria romper porta adentro naquele momento e exigir a verdade, agarrar Clara pelos ombros e sacudi-la até que ela revelasse cada um de seus segredos traiçoeiros. Mas algo me segurou. Uma sabedoria momentânea me alertou para não revelar minhas cartas até entender o jogo que ela estava jogando. Embora todos os meus instintos maternos gritassem para proteger meu filho, percebi que a jogada inteligente era guardar o momento certo e coletar provas de sua traição antes de soar o alarme, pelo menos até entender melhor o ninho de víboras que eu havia acolhido em minha família. Assim, forcei-me a recuar daquela porta fechada, agarrando a certeza da decepção de Clara como se fosse um pacote de vidro em pó. Por mais dolorosa que fosse a verdade, sabia que era o único meio de finalmente extirpar suas mentiras de nossas vidas. Não importava quão profunda fosse a traição que ela tramava, eu não permitiria que aquela serpente enganadora afundasse suas presas em meus entes queridos e injetasse seu veneno. Se era a guerra que Clara queria, uma guerra pela alma desta família, ela acabará de recrutar uma inimiga determinada que não mostraria misericórdia na defesa de seus parentes. Nosso sonho americano, que durava gerações, de repente se transformava em um campo de batalha de uma crise familiar iminente. Mas naquele momento, respirei fundo e continuei, pelo bem do Ita e pela descoberta da verdade sombria antes que nos arruinasse. Nos dias seguintes, mantive vigilância estreita, atenta a cada chamada telefônica suspeita e olhares furtivos, observando a fachada inocente que ela mantinha ao redor de Ita. O incêndio da minha fúria só aumentava quando finalmente surgiu a chance que eu esperava. Certa tarde, Clara deixou seu laptop desatendido na sala, um risco enorme considerando os rastros incriminadores que poderiam estar escondidos em suas pegadas digitais. Não perdi tempo e aproveitei a oportunidade para descobrir a verdade. Com as mãos tremendo, levantei a tampa do laptop, temendo o que poderia encontrar. Foi quando vi a correspondência por e-mail exposta como uma tumba saqueada, seus textos lascivos e fotos explícitas compartilhadas não com um, mas vários homens que eu não reconhecia. Senti-me fisicamente doente, o estômago revirando enquanto a realidade de sua infidelidade se tornava inescapável. Mas ainda pior eram os registros indicando suas intenções de desviar dinheiro da herança de Ethan, após contratar uma apólice de seguro de vida secreta. Minhas mãos ficaram úmidas, o laptop quase escorregando de meu aperto. Não conseguia processar a malícia, a ganância calculista com a qual ela operava literalmente sob nosso teto. Estava além de um simples caso sórdido. Ela pretendia esvaziar a vida do meu filho como uma abóbora esculpida e devorar os restos. Não sei quanto tempo fiquei sentada lá, com lágrimas de raiva escorrendo pelas bochechas enquanto mais e mais evidências condenatórias se acumulavam na tela. Mas, eventualmente, o som da porta da frente se abrindo me trouxe de volta à realidade. Fechei rapidamente o laptop e me recomposei justo quando Clara apareceu no corredor. Boa tarde, Marlene, ela disse com aquele sorriso doce que revirava meu estômago. Está tudo bem?
Olhei para ela, lutando para esconder o nojo que fervilhava por trás dos meus olhos. Ela parecia insuportavelmente arrogante, sem um pingo de culpa pelos atos depravados que vinha cometendo. Naquele momento, eu queria mais do que tudo agarrá-la por sua linda boca mentirosa, mas não, eu não podia ceder a esse impulso, por mais satisfatório que fosse, não sem provas irrefutáveis para me respaldar quando as inevitáveis negações viessem. Controlando meus nervos, forcei o tom mais nivelado que pude. Clara, precisamos conversar sobre o que encontrei no seu computador agora mesmo. Seus olhos se arregalaram, aqueles lábios odiosos se entreabrindo em um pequeno "ó" enquanto a implicação afundava, mas tão rapidamente sua expressão se contorceu em um sorriso de escárnio. Como ousa mexer nas minhas coisas particulares, sua velha intrometida, ela cuspiu, toda a doçura evaporando como névoa. O que Ethan te pediu para fazer? Tentar me incriminar para vocês poderem se fazer de vítimas? Recuei diante de seu veneno, horrorizada com a rapidez com que ela partiu para o ataque, mas essa tentativa desprezível e transparente de inversão apenas fortaleceu minha determinação. Eu não seria intimidada por essa lazarenta cruel nem mais um minuto. Não insulte minha inteligência com suas mentiras, sua serpente infiel, retruquei, sentindo as palavras se rasgando de dentro de mim. Vi tudo ali, os textos, os vídeos, as informações da apólice. Você não passa de uma gananciosa calculista tentando sangrar minha família. Sua máscara então se despedaçou, dando lugar a uma expressão de ódio puro. Essa era a verdadeira Clara, a Cristina sem alma escondida sob cosméticos baratos e sorrisos vazios. Enquanto ela abria a boca para certamente cuspir mais veneno em sua triste defesa, ergui uma mão para silenciá-la. Guarde suas negações patéticas, acabamos daqui, você e eu. De um jeito ou de outro, vou fazer com que Ethan veja sua alma indigna pelo que realmente é. Seu domínio sobre esta família está acabando, sua serpente traiçoeira. E eu usarei cada último suspiro para garantir que você rasteje de volta ao esgoto de onde veio. Com esse voto ressoando no ar como uma profecia, virei nos calcanhares e saí, deixando-a sozinha com a sujeira podre que ela mesma criou. Ela foi desmascarada, sua farsa de uma década, destruída além do reparo. Daqui para frente, seria terra arrasada. Ah, Clara iria se arrepender do dia em que ousou fazer uma inimiga da ira desta mãe. Após meu confronto explosivo com Clara, sabia que precisava planejar meus próximos passos com muito cuidado. Por mais que quisesse gritar a verdade dos telhados e assistir seu mundo queimar, uma pequena voz da razão me alertava para ser estratégica. Eu tinha as provas de sua traição, mas seria isso suficiente para convencer Ethan? Sentada sozinha em meu quarto naquela noite, o peso de tudo isso me esmagava. Como eu poderia fazer meu filho ver a besta vil que usava a pele de sua esposa? Não tinha o luxo de expô-lo às evidências gráficas, aquilo poderia marcá-lo para sempre. Precisava encontrar outra maneira de abrir seus olhos. Foi então que o telefone tocou, mostrando um nome que eu não esperava, Derek. Está tudo bem por aí? A voz rouca de meu cunhado crepitava na linha. Você tem estado muito quieta nos últimos dias. Naquele momento, parecia que o universo estava me apresentando um aliado, alguém para ajudar a compartilhar esse fardo. Segurando as lágrimas, rapidamente despejei tudo para Derek. A conversa que ouvi, os e-mails, os vídeos, todas as transgressões sórdidas de Clara estavam agora expostas. Houve uma longa pausa antes dele finalmente responder, a raiva fervendo em seu tom, aquela pequena Cristina sem Deus. Passamos as próximas horas planejando, sabendo que precisávamos de um caso à prova de falhas para fazer de Ethan um verdadeiro crente. Por mais que isso me doesse, Derek advertiu que simplesmente jogar as evidências sobre ele poderia fazer Clara retaliar, tentando manipular a narrativa a seu favor. Precisamos induzi-la a cometer um erro, registrar seus planos nefastos, para que essa serpente não tenha para onde fugir, ele disse, suas palavras como arcos de eletricidade, reacendendo minha resolução diminuída. Com sua ajuda, comecei a documentar meticulosamente as atividades diárias de Clara, tirando capturas de tela de seu comportamento duvidoso e catalogando cada incidente de engano. Com certeza faríamos aquela criatura infernal mostrar suas verdadeiras e horrendas cores. Ethan testemunharia tudo, e tínhamos um aliado em um lugar muito improvável, a própria filha de Derek, Lena, minha sobrinha doce e mansa. Quando finalmente confidenciei a verdade a ela, o fogo que rompeu em seus olhos foi impressionante, quase feral. Essa traidora violou a santidade desta família, ela sibilou, mais veneno do que eu jamais ouvi de seus lábios gentis.
Conte comigo para ajudar a derrubá-la. Não vou deixar que ela saia impune. Com Lena se juntando à causa, a fachada de Clara finalmente começou a mostrar fissuras, mesmo que leves. Minha sobrinha se deliciava em conceber maneiras sutis de abalar a confiança daquela Cristina miserável, mantendo-a sempre um pouco desequilibrada e paranoica, sabendo que estávamos à espreita. Cada olhar de soslaio, cada mordida no lábio, cada mudança de olhar quando aparecíamos de repente parecia uma vitória deliciosa. Clara estava, pela primeira vez, como um rato encurralado, seus olhos miúdos percorrendo o ambiente enquanto as mandíbulas da ruína começavam a se fechar. Só mais um pouco e ela cometeria um erro espetacular. Com Derek e Lena ao meu lado, sabia que tinha todo o poder da família alinhado contra as maquinações sádicas de Clara. Durante meses, aquela ave de rapina sem Deus tinha se alimentado do nosso amor e confiança, mas agora o predador estava prestes a se tornar a presa. Não importava por qual buraco Clara pensasse que poderia escapar, nós o selaríamos sem piedade. Seu reinado desprezível de traição estava chegando ao fim inevitável e ardente. E como um grupo de entes queridos comprometidos com sua queda, garantiríamos que o inferno que a consumisse não deixasse segredos restantes. Mas agora o predador estava prestes a se tornar a presa. Qualquer saída que Clara pensasse poder usar para escapar, nós selaríamos sem piedade. Seu reinado desprezível de traição estava chegando ao inevitável e ardente fim. E como uma cisma de entes queridos comprometidos com sua queda, garantiríamos que o inferno que a consumisse não deixasse nenhum segredo restante. Com Derrick e Lena totalmente comprometidos com nossa causa, sabíamos que a chave era provocar Clara a revelar a extensão completa de suas intenções nefastas. Simplesmente confrontá-la novamente apenas faria com que ela reagisse com mais negações e manipulações. Não, essa serpente venenosa precisava ser completamente exposta. Nossa melhor chance era balançar algo irresistível diante de seu focinho ganancioso, uma oportunidade que ela não poderia recusar de aproveitar e enganar Ita. Derek tinha o plano perfeito. Era algo que me fazia sentir culpa no estômago, mas era absolutamente necessário para a operação. Montamos um plano de investimento, fazendo-o parecer incrivelmente lucrativo. Dei a Clara todas as migalhas para seguir, senhas, detalhes financeiros, tudo o que ela precisa, ele explicou em tons abafados durante um café da manhã. Você quer que a tentemos? Perguntei, balançando a cabeça lentamente. Enganá-la é uma coisa, mas criar uma farsa inteira parece que estamos nos rebaixando ao seu nível de falência moral, interrompeu Lena, os olhos ardendo de determinação. É exatamente esse o ponto, Marlene. Não podemos jogar pelas regras com alguém tão inescrupulosa como essa rata de esgoto duas caras. Armamos a armadilha perfeita para tornar sua verdadeira natureza inescapável. Por mais que isso me revirasse o estômago, eu sabia que eles estavam certos. Clara havia declarado guerra à nossa família há muito tempo. Nossa destruição mútua assegurada era o único caminho para eliminar sua malignidade de vez. Ok, cedi com um suspiro cansado. Se é isso que é necessário para nos livrarmos dessa lazarenta tóxica, vamos fazer. Qual é o plano? Nas semanas seguintes, construímos cuidadosamente um potencial de mel à prova de falhas, feito sob medida para apelar à ganância insaciável de Clara e ao seu total desprezo pela ética. Um veículo de investimento bom demais para ser verdade, com documentos e informações financeiras, apenas esperando por seus tentáculos ladrões começarem a se enroscar por todo ele. Derrick e eu desempenhamos os papéis de membros da família desajeitados, fingindo confusão sobre esses investimentos perplexos, enquanto os olhos de Clara brilhavam de cobiça. Dava-me vontade de vomitar, vendo-a esconder perfeitamente a alegria voraz por trás daquele sorriso de rainha da beleza vazia. Você sabe, essas informações financeiras parecem complicadas, disse Derek certa tarde enquanto discutíamos os detalhes durante o almoço. Eu realmente poderia usar alguém mais inteligente para dar uma olhada. Como uma piranha sentindo sangue na água, o comportamento inteiro de Clara mudou, seu olhar cuidadosamente praticado de preocupação mal escondendo a fome predatória em seus olhos escuros. Oh, Derek, você sabe que estou sempre feliz em ajudar com esse tipo de coisa, ela cantarolou naquela voz adocicada que me fazia ranger os dentes. Por que você não passa esses documentos para mim e eu darei uma olhada esta noite? Sem pressão, mas odiaria ver uma oportunidade escapar. O olhar de inocência forçada que ela me lançou provocou uma onda de raiva em mim. A língua bifurcada dela poderia muito bem estar chicoteando entre os lábios enganosos, mas contive o veneno que subia, forçando-me a continuar o jogo.
Você tem certeza, querida? Sinto-me tão mal por colocar mais em seu prato. Absolutamente, não pense nisso. O predador deu uma risada desarmante, balançando com unhas perfeitamente manicuradas. Será um prazer emprestar minha expertise. Vou analisar cada detalhe para garantir que não perdamos nenhuma janela lucrativa. Captei o breve olhar trocado entre Lena e Derek. Naquele momento, senti um lampejo momentâneo de repulsa pela desonestidade descarada que saturava cada palavra de Clara, mas todos nós permanecemos firmes, pisando com cuidado enquanto a víbora começava a se desenrolar ao redor de nossa isca tentadora. Muito obrigada, querida. Eu sempre posso contar com você para cuidar dos melhores interesses desta família, eu disse, forçando o tom mais caloroso e maternal que consegui, enquanto os músculos da minha mandíbula se contraíam. Se Clara acreditou ou não na sinceridade da minha voz, ela simplesmente ofereceu um de seus sorrisos plásticos em resposta, já perdida nas primeiras visões de seu saqueio dissimulado. Como capturar uma serpente venenosa, nós seguramos nossa respiração, esperando que ela deslizasse completamente para dentro das confins da armadilha. A primeira fase estava completa, agora, tudo o que restava era fechá-la com força, cravando nossos dentes no coração dessa decepção antes de despedaçar a fachada de Clara de uma vez por todas. Com Clara completamente enredada pela isca que havíamos preparado, tudo o que restava era atraí-la para o desenlace final. A antecipação corria por mim a cada olhar oculto que eu captava dela analisando os detalhes do investimento fabricado. O sorriso arrogante que curvava seus lábios me dizia tudo. Este era o momento em que ela queimaria sua última máscara crível até as cinzas. O plano era que Lena tomasse a frente, desempenhando o papel de cúmplice ingênuo, para atrair as forças corruptas de Clara a céu aberto. Como a mais jovem de nós, ela poderia apelar mais facilmente para o senso de excesso de confiança daquela viúva negra e fazê-la cometer um erro fatal. Eu simplesmente não entendo esses formulários de prospecto, disse Lena com uma confusão perfeitamente sutil, numa noite enquanto Clara se debruçava sobre os documentos. Parece tudo tão complicado, definitivamente mais do que eu posso lhe dar. Esse foi o sinal para Derek fazer um show teatralmente exagerado de saída. Bem, se vocês, mulheres brilhantes, têm tudo sob controle, vou deixá-las a isso. Marlene e eu realmente temos um compromisso e precisamos ir, acrescentei, com um olhar significativo em direção à minha nora traidora. Você se importa de ficar de olho nas coisas por um tempo, querida Clara? A diaba olhou para cima dos papéis com um sorriso tão calculado que parecia gerado por impressora. Claro, ficarei simplesmente encantada em orientar Lena sobre todos os pontos mais delicados. Com isso, Derek e eu fizemos nossa saída, deixando a armadilha pronta para ser acionada. Tenho que admitir que minha sobrinha Lena desempenhou o papel de ingênua indefesa de forma impecável, enquanto Clara bufava e resfolegava através de longas explicações, deliciosamente inconsciente da forca que se apertava ao redor dela a cada palavra. Escondida e monitorando o feed de áudio e vídeo, lutei para manter minha fúria sob controle enquanto a máscara desprezível de Clara se desfazia completamente. O riso condescendente, os insultos flagrantes sobre nossa inteligência coletiva, era como se ela simplesmente não pudesse resistir à vontade de se deleitar em sua própria superioridade arrogante. Juro, querida, é um milagre que você não esteja institucionalizada com o pouco que entende, ela zombava, com um exagerado rolar de olhos. Graças a Deus você me tem por perto para lidar com assuntos como esses. Deus sabe que sua família idiota levaria tudo à falência antes mesmo dos números do primeiro trimestre serem publicados. Lena recuou com um recuo perfeitamente entregue, enganando Clara a continuar descaradamente seu fluxo de bile. Sério, por que você acha que eu continuei por aqui, fazendo o papel de esposa devotada para aquele imbecil do Ethan todos esses anos? Certamente não é por suas habilidades arrebatadoras no quarto, posso te garantir. Sua risada depreciativa perfurou as ondas de rádio, o som de unhas rançosas em um quadro negro, rasgando minha alma. Misericordiosamente, Lena permitiu apenas o mais leve olhar de choque cruzar suas feições em resposta. Bem, você sempre pareceu cuidar dele de forma tão dedicada, ela conseguiu gaguejar, fingindo um distúrbio com maestria. Isso significa que você tem fingido todo esse tempo? Em um instante, a expressão de Clara tornou-se predatória, como um tubarão farejando sangue na água, enquanto ela se inclinava conspiratoriamente. Fingir? Ela sussurrou com um desprezo zombeteiro. Oh, querida, eu tenho planejado meticulosamente a ruína desta família desde antes mesmo de conhecer esse pobre coitado do meu marido. Com essas palavras condenatórias pronunciadas, a isca final foi lançada.
Assisti em repulsa muda enquanto Clara revelava com entusiasmo cada detalhe sórdido de suas maquinações, os motivos ocultos por trás de seu casamento, os acordos com seus amantes, os esquemas de fraude de seguro e a lenta apropriação das finanças de Ethan. Ela não escondeu nada, convencida de sua total vitória sobre nossa família miserável. Há anos venho alimentando esse simplório com a própria traição, ela gargalhou com um regozijo repulsivo. E quando eu finalmente assumir o controle dos bens da família dele, vou detonar a bomba da verdade bem na cara estúpida dele, só para ver tudo desmoronar. Ele vai ficar sem nada, sem esposa, sem dinheiro, sem orgulho, apenas um monte de ruínas chorosas para eu pisar uma última vez antes de sair de cena como a grande vencedora. Enquanto a volta da vitória maliciosa de Clara alcançava seu ápice de depravação, ouvi um estrondo vindo do outro cômodo enquanto Lena perdia a compostura, os ombros sacudidos por raiva e desgosto. Mesmo através de seu talento para atuação, a imperatriz falsificada juntava as mãos em triunfo, saboreando cada pedaço de sua conquista percebida com alegria sádica. Sua presença era um câncer metastatizando por toda a minha família, mas agora finalmente tínhamos cada célula doente capturada e pronta para a quarentena eterna que tão justamente merecia. Com a confissão condenatória de Clara assegurada, a fase final de nossa intrincada armadilha foi acionada. Organizamos uma reunião familiar sob o pretexto do aniversário de Ethan, uma última homenagem à normalidade antes de arrancar o véu. À medida que as horas se aproximavam, meus nervos atingiram um ápice, sabendo que esse cruzamento poderia estilhaçar relacionamentos além do reparo, mas o mal avassalador de Clara ofuscou qualquer medo. Ela precisava ser exposta, não importava quanta angústia isso causasse. Um mal tão profundamente enraizado não poderia mais ser permitido a festeira em nossa família. Ver o sorriso radiante de Ethan enquanto ele abraçava sua esposa venenosa me deixava fisicamente doente. Como ele poderia permanecer tão cegamente alheio à víbora enrolada em seu meio? Reuni todas as minhas forças para desempenhar o papel de mãe afetuosa, fingindo alegria enquanto os presentes eram trocados e as celebrações começavam. Quando finalmente chegou o momento, troquei um aceno sutil com Derek e Lena. Eles se moveram para selar as saídas enquanto eu me levantava, limpando a garganta para chamar a atenção da sala. Até Clara inclinou a cabeça inquisitivamente, aquele sorriso plástico esticando-se nas extremidades, como se pudesse de alguma forma sentir a armadilha prestes a se fechar. Antes de continuarmos com as festividades, há um assunto importante que precisamos discutir, comecei, incapaz de disfarçar o tremor na minha voz por mais tempo. Algo que não pode mais ser evitado ou varrido para debaixo do tapete. A temperatura na sala pareceu cair enquanto todos os olhos se voltavam para mim, a expressão de Ethan tornando-se de repente preocupada. Mãe, está tudo bem? Com um nó de náusea crescendo, foquei cada grama de minha resolução na mulher ao lado dele, a depravada e desalmada. Clara inclinou a cabeça, fingindo curiosidade, mas eu pude ver um lampejo de pânico em seus pequenos olhos astutos conforme a inevitabilidade da situação se impunha. Não, Ethan, nada está bem, declarei com finalidade gélida. Há anos sua família vem sofrendo uma infestação de mentiras e traições, e é hora de cortar esse câncer de vez. Um silêncio sufocante se espalhou pelo cômodo, enquanto as implicações aos poucos amanheciam para Clara. Vi Derek avançar cautelosamente desde o canto do meu olho, encurralando sua presa. Veja, sua querida esposa aqui não tem sido a parceira fiel que ela se mostrou ser. Na verdade, essa mulher não é nada mais do que uma mentirosa manipuladora e uma vigarista consumada, uma que tem ativamente enganado e orquestrado sua ruína pessoal, emocional e financeira. A explosão foi imediata. Clara saltou da cadeira com um grito estrangulado de indignação. Como ousa fazer tais acusações vis e ultrajantes? Ela cuspiu com veneno turboalimentado, girando para enfrentar meu filho Ethan. Você não pode possivelmente acreditar em uma palavra desses mentirosos desvairados. Eles são apenas velhas invejosas e amargas que não suportam ver nossa felicidade. Mas Ethan apenas a encarou em mudo horror, seu mundo desmoronando sob o peso do pânico visível dela. Quando nenhum desmentido ou defesa veio dele, o terror nos olhos de Clara atingiu o ápice. Aproveitando o momento, Derek e Lena se adiantaram com o laptop contendo suas confissões gravadas, permitindo que o áudio bruto ecoasse pelo cômodo em alta definição. Cada admissão desprezível, cada esquema para eviscerar financeiramente Ethan e destruir o legado desta família, jorrava na voz jubilosa narrada por Clara. À medida que a realização se solidificava no rosto do meu filho, ela mudou de tática com soluços desesperados de quem tenta agarrar-se a algo. Ethan, meu amor, você sabe que eu estava apenas desabafando,
falando grosso para me sentir poderosa diante da adversidade. Você entende, não é? Mas, mesmo através de suas lágrimas de crocodilo, os dentes da monstra pingavam veneno. Com um escárnio desprezível, ela redobrou seus esforços de manipulação pelo ataque. Isso tudo é apenas uma grande e patética armação orquestrada por sua velha mãe encolhida para virar você contra mim. Ela é amarga e solitária, então ela quer que nós sejamos tão miseráveis quanto ela. E o estalo ensurdecedor da palma de Ita em sua bochecha misericordiosamente cortou sua bile, deixando seus lábios balbuciando e os olhos arregalados de choque. Clara levantou uma mão trêmula à sua bochecha marcada enquanto meu filho a olhava com um olhar de nojo derretido. Saia, as palavras caíram como pesos graves de seus lábios. Mas Ethan, meu amor, por favor, você não pode querer dizer isso, implorei. Eu disse saia, ele rugiu com fúria animalística. Eu estou vivo puramente por causa dessas pessoas, meu povo, minha família, mas você, tudo o que fez foi tentar profanar essa família com sua ganância e mentiras. Você não pertence mais aqui entre nós, você está sozinho agora. Assisti em silêncio atônito, meu coração em frangalhos, enquanto o mundo de Clara desabava ao seu redor como uma grotesca imitação de um ser humano, chorando e lamentando suas recusas. Ela foi fisicamente retirada de nossa casa, cortada solta do tecido da família como o crescimento gangrenoso que era. E quando a porta se fechou atrás de sua forma lamentável, finalmente tive a chance de respirar novamente. A serpente tinha sido cortada de nossa ninhada, seu veneno finalmente extraído para sempre. No rescaldo do desmascaramento cataclísmico de Clara, o silêncio que cobriu nossa casa era ensurdecedor, como a calma inquieta após uma tempestade. Após sua partida, restou-nos avaliar o caos e a devastação deixados em seu rastro. Ethan recuou para uma concha de choque e traição, incapaz até mesmo de olhar nos meus olhos. Eu não conseguia sequer começar a entender o turbilhão de emoções que giravam dentro dele, a angústia de ter sido tão sistematicamente enganado pela pessoa em quem mais confiava, a humilhação de ter sido feito de tolo, a raiva por sua depravação. Observar seu olhar vazio era como testemunhar uma luz se apagando lentamente. Por vários dias ele permaneceu assim, um fantasma vagando pelos corredores que ele outrora chamava de lar. Derek e Lena tentaram se aproximar para lembrá-lo de que ele não estava sozinho em sua tristeza e raiva, mas as paredes que ele ergueu para proteger os fragmentos restantes de seu coração eram impenetráveis. Por minha parte, não ousava forçar consolação tão cedo. Como mãe, eu entendia que esta era uma ferida que precisaria de tempo e espaço para começar a curar adequadamente. Assim, mantive a vigília, permanecendo por perto para que ele soubesse que eu estava presente, mas nunca impondo, apenas existindo como um bastião de solidariedade familiar, caso ele decidisse explodir ou desmoronar completamente. Então, quase uma semana após aquela confrontação explosiva, o outro drama em curso decidiu dar as caras novamente. Senhora Cristina, a voz untuosa do caro advogado de Clara ressoou pela linha telefônica, precisamos discutir as ações prejudiciais e difamatórias de sua cliente contra a minha. Ela sofreu grande humilhação pessoal e profissional nas mãos de suas calúnias e pretendemos buscar recurso legal. Revirei os olhos com tanta força que pensei que pudessem se soltar e rolar pelo chão da cozinha. Mesmo desgraçada e excomungada, aquela lazarenta vil ainda pensava que poderia retornar por meio da intimidação. Guarde seu teatro para outro, caçador de ambulâncias de terceira categoria, eu retruquei com mais veneno do que esperava. Sua cliente não é nada mais do que uma vigarista que cometeu fraude criminosa e infidelidade contra minha família, tudo devidamente documentado e que provaremos em tribunal, se necessário. Houve uma pausa momentânea enquanto eu deixava essa verdade penetrar. Podia praticamente ouvir as engrenagens girando na mente daquele rato. Calúnia ainda é um assunto muito sério, senhora Cristina, veio a resposta inevitável, num tom muito menos confiante. Minha cliente não vai aceitar isso deitada. Então eu a encorajo calorosamente a seguir adiante com o caso e satisfazer seu complexo de mártir, interrompi, apertando minha mão livre em um punho tão apertado que pude sentir as unhas cortando crescentes em minha palma. Porque eu garanto que as consequências daquela deposição, as evidências que serão apresentadas, os testemunhos que obrigaremos a detalhar os sórdidos detalhes arrastados para a luz do registro público reduzirão qualquer vestígio restante de sua credibilidade e reputação a cinzas, a menos que ela tenha desejo de acabar completamente destituída, financeira e socialmente. Se foi o aço em minhas palavras ou a dura verdade ressoando nos ouvidos daquele miserável advogado, o balbucio parou abruptamente.
Por alguns momentos abençoados, só havia o som delicioso das perspectivas de seu caso se desmoronando em pó. Entraremos em contato, foi a réplica tímida antes da linha ser desligada. Soltei um longo suspiro contido enquanto a chamada se desconectava, apenas mais um golpe inofensivo de um adversário prestes a se tornar obsoleto, forçado a recuar para o covil fétido de onde veio. Ainda assim, senti uma catarse por ser a guardiã que mantém as serpentes à distância, a leoa ferozmente protegendo seu santuário manchado de sangue. Do corredor atrás de mim, de repente me dei conta da presença de Ethan. Ele estava ali há muito tempo, observando o espetáculo. Virei-me lentamente para encontrá-lo fixado em mim com um olhar indecifrável. Você não estava brincando, ele disse, sua voz soando quase infantil de incredulidade, quando disse que ela era tóxica e manipuladora, quando jurou cortar completamente aquele vínculo, você quis dizer cada palavra. Abri a boca para responder, mas as palavras não saíram. Ao ver a crueldade esculpindo desfiladeiros em seu rosto, minha garganta inexplicavelmente se apertou. Antes que pudesse recuperar a compostura, Ethan cruzou a distância entre nós e me envolveu em um abraço apertado e feroz. Obrigado, ele sussurrou, enquanto sentia as lágrimas quentes escorrendo pela nuca. Obrigado por não desistir de mim, de nós. Você nunca parou de lutar por esta família, e eu nunca esquecerei isso enquanto viver. Soluços desesperados sacudiram meu corpo enquanto o abraçava de volta com igual desespero, murmurando cada palavra reconfortante que uma mãe poderia reunir entre os soluços de ar. Unidos em nossa tristeza e libertação, os fragmentos quebrados de nossa confiança começaram a se remodelar em algo resiliente, algo determinado a nunca mais ser traído. Nós apreciaríamos este momento pelo tempo que fosse necessário, completamente envolvidos pela ausência do veneno de Clara. Então, quando as últimas gotas fossem expelidas, finalmente poderíamos começar a reconstruir nossas vidas. As semanas seguintes à exclusão de Clara de nossa família foram um turbilhão agitado. Entre lidar com as ocasionais ameaças legais sem substância e orquestrar o divórcio de Ethan, houve pouco alívio do drama persistente que ela insistia em fomentar. Mas com Derrick e Lena firmemente ao meu lado, enfrentamos cada jogada patética e manobra pretensiosa daquela serpente miserável. Unidos como um bastião contra suas últimas tentativas desesperadas de arremessos de birra. Por tudo isso, fiz um esforço concentrado para continuar estendendo a mesma paciência e compreensão a Ethan que ele me havia concedido no rescaldo da morte de meu amado Ted, todos aqueles anos atrás. O processo de luto após ser tão insidiosamente violado pode parecer interminável. As feridas se abrem novamente a cada lembrança acionada ou lembrete habitual. Havia momentos em que as ondas de raiva, tristeza e desilusão ameaçavam afogá-lo completamente. Eu o encontrava sentado no escuro, segurando fotografias antigas ou olhando fixamente para frente enquanto a realidade de sua profanação o inundava novamente. Em momentos tão frágeis, simplesmente segurava sua mão e o tranquilizava suavemente de que estava tudo bem sentir-se completamente destruído por um tempo. Nenhuma palavra poderia anestesiar a angústia avassaladora, ela precisava ser completamente vivenciada, cauterizada com o tempo, até que as chamas da traição se transformassem em brasas. Eu já havia passado por profundidades semelhantes no rescaldo da morte de Ted e poderia transmitir essa sabedoria árdua. Era a única tocha para iluminar o caminho de Ethan de volta do abismo. Conforme os procedimentos se encerravam e Clara era expurgada de sua vida para sempre, eu podia sentir o espírito marcado de meu filho começando a se curar lentamente. O olhar que uma vez era oco recuperava pequenos lampejos de vida e resiliência. A cada dia, ele se envolvia mais plenamente com o mundo, redescobrindo aquelas alegrias simples e paixões que ela havia sugado sistematicamente. Não foi uma jornada fácil em nenhum aspecto, e certamente houve retrocessos e deslizes ao longo do caminho. O perdão provaria ser o maior obstáculo, tanto para os pecados imperdoáveis de Clara. E ele mesmo se perdoando por ser tão cegamente complacente com eles, mas seguimos em frente como uma frente unida, aplicando amor e compreensão familiar como curativo sempre que as feridas antigas começavam a se agravar. Então, pouco mais de um ano após aquela terrível noite de libertação, vislumbrei a luz finalmente penetrando através das nuvens tempestuosas. Derek, Lena e eu tínhamos ido à casa de Ethan para um pequeno jantar em família. Nossa presença já não era sufocantemente opressiva enquanto estávamos sentados ao redor da mesa conversando sobre grandes porções de comida. De repente, meu filho ergueu o copo em nossa direção. Posso apenas tomar um momento para propor um brinde? Sua voz soou mais forte, mais confiante do que nos últimos meses.
para as 3 pessoas que salvaram minha vida de mais maneiras do que posso expressar adequadamente. Ele se virou primeiro para Derek, oferecendo um aceno respeitoso. Você foi o estrategista, a voz da razão pragmática fria quando todo o meu mundo estava desmoronando. Se não fossem seus insights e planejamento cuidadoso, eu ainda poderia estar preso sob o controle daquela mulher vil, desperdiçando minha vida na obscuridade. Derek aceitou o elogio com um aceno humilde. Então, o olhar de Ethan caiu sobre Lena, brilhando com uma reverência inconfundível. Você foi nossa arma secreta, a princesa guerreira que enfrentou o verdadeiro mal de frente sem pestanejar. Nunca esquecerei sua coragem, seu compromisso em me defender, em nos defender de tudo isso. Ele interrompeu com um olhar dolorido antes de recuperar o controle, seus traços endurecendo. O fato de uma lazarenta como Clara ter sido permitida a espalhar sua escuridão sobre nossa família é um pecado pelo qual passarei vidas inteiras me redimindo. Mas você foi a luz que cortou e a baniu para sempre. Lena corou sob o peso de tanta admiração, dando um sorriso tranquilizador. Finalmente, os olhos de Ethan encontraram os meus, brilhando com uma profundidade emocional que instantaneamente reabriu as rachaduras em meu coração. E mãe, o que posso dizer para a única pessoa que nunca deixou de acreditar que eu valia a pena ser salvo, mesmo quando o mal me corroeu até o âmago? Você lutou por mim, me trouxe de volta das manipulações dela com cada última gota de fúria materna. Quando todos os outros foram tão completamente enganados, você sozinha ainda conseguia ver o valor da minha essência, digna de ser preservada sob toda a toxicidade. Nunca poderei retribuir adequadamente esse amor inabalável e essa perseverança. Lágrimas escorriam livremente por nossas bochechas enquanto mãe e filho se abraçavam, permitindo que a onda tumultuosa de amor, arrependimento, libertação e resiliência nos envolvesse mais uma vez. Naquele momento, os últimos vestígios da praga de Clara foram finalmente lavados pela poderosa energia restauradora da família. Quando finalmente nos separamos, com sorrisos cansados, pude ver o homem pelo qual lutei tão intensamente para proteger brilhando nos olhos do meu filho, endurecido pela traição, mas edificado em espírito, pronto para se juntar alegremente ao mundo e ter um novo acerto de contas para as depravações que se escondiam em meio à luz. Conforme a conversa recomeçou com risos e uma nova resiliência, percebi Ida me observando com uma expressão contente. Uma vida inteira de adoração e sabedoria conquistada com dificuldade passava entre nosso olhar compartilhado, o batimento cardíaco reconectado deste clã unido contra qualquer mal que ousasse se aproximar. Estávamos um pouco machucados, mas queimando cada vez mais brilhantemente graças às chamas cauterizantes do inferno purgativo do ano passado. A santidade de nossa família havia sido violada da pior maneira, mas no final emergiu mais forte através do julgamento pelo fogo. Havia beleza nessa resiliência, nessa desafiante determinação contra a escuridão, e com ela veio um firme senso de propósito para seguir em frente, protegendo ferozmente os laços desta família, deste lar, para que nunca mais fossem manchados ou despedaçados.